E nós falamos bastante desse tema nos últimos dias, e aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Efésios, capítulo 6. Eu, na realidade, tenho um estudo bem grande aqui, né? Mas hoje eu vou dar só uma pincelada para os irmãos, aí uma introdução, de quem sabe a gente tem uma parte 2 aí, mas deixa Deus trabalhar. Lá em Efésios 6, a partir do 10, é bem conhecido pelos irmãos, que fala sobre a armadura de Deus. No 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Até aí, irmãos, esse estudo aqui, ele foi feito com a ajuda de alguns obreiros, da onde nós congregávamos, inclusive na época, né, presbítero evangelista, né, Adércio, tem um pouquinho dele aqui também. Cada um foi fazendo uma parte do estudo. E, irmãos, tem alguns pastores aqui, e eu vou dizer assim, que o pastor, nosso antigo pastor, e nós tivemos eu vou dizer que nós ficamos abismados de princípio, e depois nós fomos entender o propósito. Ele virou e falou assim: olha, eu quero que vocês façam um estudo baseado sobre a batalha espiritual, baseado nas armaduras de Deus. E aí um dos irmãos, um pastor, até um dos mais antigos, eu imagino assim, da igreja, né, talvez, né, até vou dizer que uma pessoa bem culta, ele virou e falou assim: olha, eu separei os versículos, e cada um vai dar um versículo. Aí nós todos, amém, amém. Eu não me recordo nem exatamente qual que eu peguei na época, o Adércio também pegou um. Aí o pastor virou e falou assim, e deu para um dos pastores, no demais. Aí a gente falou: não, pastor, está faltando o resto, para a gente poder falar alguma coisa. Aí o pastor falou: não, é no demais. Aí ele fez outro, né? E fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí nós ficamos questionando o pastor. Mas espera aí, um é continuação do outro, pastor. Não tem como ser só no demais. A gente vai falar o que no demais? E ficamos naquele debate ali. Aí ele virou e falou assim: o irmão que pegou essa parte vai trazer algo e vocês vão ver. E aí a gente ficou naquela, vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. E aí ele trouxe um texto, que na verdade eu vou dividir um pouco com os irmãos agora, porque foi o que ele passou para a gente. No demais, para quem é professora de português pode entender que no demais, aí vem a explicação, porque no demais é tudo que está antes. Então ele está dizendo aqui, você faça tudo que está antes para vestir a armadura de Deus. Olha que interessante, 2 palavrinhas. Aí o que a gente correu? Para o livro para trás. Se você pegar o livro de Efésios, ele tem muitos ensinamentos. E eu vou esmiuçar alguma coisa a partir do 5. No demais, então antes da armadura, sede, pois, imitadores
de Deus como filhos amados. Está lá em Efésios 5. Andai no amor, também como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. No demais, antes, em oferta sacrifício a Deus com cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Então nós temos que nos livrar de tudo isso aqui. Nem torpeza, nem pavonice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Está vendo tanto que tem antes de você falar, eu vou dobrar o meu joelho e vou pedir a armadura de Deus? O tanto de coisa que nós temos para fazer. Aqui está falando um pouco da nossa santidade, da questão carnal. Está falando do fruto do Espírito, que é a bondade, a justiça, a verdade. Então nós temos que investir disso antes. Lá ainda tem os deveres domésticos. Vós mulheres, sujeitai os vossos maridos. Os homens gostam só dessa parte, né? Os homens gostam de ouvir essa parte e virar para a mulher e falar, está escutando, né? É palavra de Deus, né? Mas está assim, né? Portanto, os maridos, a cabeça das mulheres, também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo. Vossos maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha quanta coisa está falando só em Efésios 5. Está falando do casamento, e aí tem para os filhos também. Nós começamos lá no comecinho do 6. Vós filhos, sede desobedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Você viu que ali ele já fez um apanhado de tudo, que é no demais. Vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina de admoestação do Senhor. Estamos falando dos pais para os filhos. Nós temos que educar sim, mas sem trazer a ira aos corações deles. Vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Está em uma das coisas mais difíceis, porque o que a gente vê de cristão reclamando do seu patrão, é isso que está escrito aqui. Você tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu já escutei algumas vezes assim, né? Ah, você é puxa-saco. Eu falei, não, eu faço com excelência porque é aquilo que eu faria para qualquer um. Eu gosto de fazer aquilo do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu gosto de falar, de me expressar da maneira que eu gostaria que as pessoas se expressassem comigo. E aí se a pessoa às vezes pega e fala, não, está dentro da palavra. Nós temos que tratar nossos patrões como se fosse o Senhor, está na palavra. Nós não podemos ter meia palavra, nós não podemos ter meia Bíblia. Servindo com vontade ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha que interessante. Né? Você como, de repente, seu próprio patrão, não enganando as pessoas, não, né, fazendo o que é justo, porque eu já tive patrões que são, ou que se dizem crentes, que falam, mas eu vou jogar um pouquinho mais lá para cima, e assim, cobrar 50% a mais do valor que seria justo, para ambas as partes. Não está dentro da palavra.
Aí nós chegamos lá na armadura. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Você percebeu que tudo ele fala aqui nesses versículos, que é do Senhor, é na força do Senhor, é no poder do Senhor, é na armadura do Senhor. Se nós vestimos qualquer armadura que não tenha Deus, não serve. Irmãos, a batalha espiritual, ela é real. Aqui ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E realmente, mas nós temos que abrir os olhos espirituais. Eu lembro que na época que eu estava estudando, escrevendo sobre a batalha espiritual, tem um curta-metragem, porque tem menos de 30 minutos, evangélico, um filme bem interessante, chama-se Inimigos Invisíveis. E é interessante que ele acha um par de óculos no filme, e que quando ele coloca esse óculos, ele vê o mundo espiritual, ele vê os demônios arquitetando, influenciando as pessoas. Quando ele tira, ele demora ali um pouco para entender o que era isso e como combater isso. Mas é um filme bem interessante. Se os irmãos depois quiserem, procurem lá no YouTube, Inimigos Invisíveis. Ele aproximadamente 30 minutos. Ele é bem interessante. Ele faz uma ilusão às batalhas que nós não enxergamos. Agora, imagine você acordando de manhã. É só imaginando, porque a gente não consegue visualizar isso. E vendo bombas explodindo, disparos de tiro, gritos de pessoas feridas. Você acordou no meio de uma guerra. Qual seria a sua primeira reação? Você levantaria e iria trabalhar, vendo todo aquele cenário? Não. Você pensaria no quê? O Adércio seria ver se a Núbia está do lado dele, correr para ver se as meninas estão bem e proteger a sua família. O que eu quero dizer para você? Isso está acontecendo, só que você não está vendo. Essa guerra no mundo espiritual, ela está acontecendo. Essa batalha, ela não é material, você não consegue palpá-la, porque ela é 100% espiritual. Numa guerra, em algo que nós vamos fazer, que é guerrear, nós temos que fazer o quê? Conhecer o nosso inimigo. O nosso oponente, ele tem várias estratégias. Ele sabe todos os nossos pontos fracos. Aquilo onde que ele pode realmente nos atingir. No mundo espiritual. Seja, se você de repente é uma pessoa ciumenta, você é uma pessoa que vai estar sempre, talvez escutando pessoas de fora. Ah, mas onde será que fulano está? Já era para ter chegado em casa. Ah, onde será que... Não, será que ele tem outra? E isso vai se alimentando. Se for pela internet, aleatoriamente você está sempre numa página, daqui a pouco abre outra, daqui a pouco você está distraído. Talvez vendo coisas que não deveriam estar na sua frente, mas o inimigo mesmo vai colocando. A gente coloca a culpa nos algoritmos, na propaganda, mas são batalhas que nós travamos. A primeira batalha que nós vemos na palavra de Deus ocorreu quando Lúcifer, um querubim ungido, encheu-se de orgulho
e presumiu que poderia ocupar o trono de Deus e promoveu um levante entre os anjos. Mas foi expulso do céu com 1/3 dos anjos pelo arcanjo Miguel, líder do exército de Deus. Está lá em Isaías 14, do 12 ao 20. Depois que os irmãos quiserem ver, ler o texto com mais calma. Mas essa foi a primeira batalha que nós vemos na Bíblia. E desde então, o adversário, ele quer fazer o quê? Atacar tudo que Deus criou. Satanás, ele quer atacar justamente o maior ponto do que Deus criou, que é a família. Ele conseguiu fazer a queda do homem no jardim do Éden, fazendo com que ele pecasse contra Deus, como ele desobedecesse a Deus, né? Ele tentou atingir e conseguiu o coração do homem, implantando várias coisas, né? Tentando destruir aquilo que Deus fez. Eu espero que essas palavras, isso que nós estamos falando aqui agora, abra os seus olhos, para que você enxergue a batalha que você está aí em volta, ao seu redor, né? E às vezes a gente não tem esse discernimento de entender, de falar, Senhor, né, por que isso? Por que fulano me disse isso? E eu, depois que comecei a me aprofundar mais nessa questão espiritual, percebi, não só, às vezes aqueles mais próximos, né, dentro de casa, né, às vezes, né, com a minha esposa, com os meus filhos, eu parar e falar, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui, deixa eu dar um passo para trás, deixa eu respirar, porque não é ela que está falando isso, não é ele que está falando isso, é o inimigo usando, né, para tentar nos atingir, tirar o nosso foco. Ah, mas sua esposa é uma mulher de Deus, os seus filhos cresceram dentro da igreja. Aí nós vamos lá, quando Jesus disse para Pedro, né, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque estava usando Pedro ali naquela hora para falar, não, Senhor, vamos fazer de outra maneira, vamos na força da espada. E Jesus teve o discernimento de falar, não, isso não é de Pedro. Por mais que ele seja alterado, que ele seja, nós sabemos quando é a pessoa que está falando e quando é o inimigo usando a vida dela. Existem algumas pessoas, crenças, ou, né, parte da religião, que não acredita que demônios afrontem ou usem crianças. Mas nós temos lá na própria palavra, Deus expulsando do jovem, né? Que o pai fala que desde criança ele era daquele jeito. Então eu creio que pode ser usado, sim. Se a gente pega uma criança que às vezes não sabe nem falar, toda irritada, né, com a mãe que não consegue ter um minuto de paz, até dentro da igreja, vem com a criança no culto para ouvir a palavra. E aí o inimigo não quer que ela leve aquela palavra para ela. Ela faz o quê? Ela vai lá e atormenta aquela criança. Porque aquela criança não para em momento nenhum de chorar, de pular, de ficar para lá e para cá. Isso é o inimigo usando uma criança. Porque aí às vezes vai alguma tia lá do grupo do Ministério Infantil, pega aquela criança, ela não vai distrair a criança. Muitas vezes ela vai pôr a mão na criança e começar a orar para repreender aquilo que está na criança. Nós temos que entender, né? Nós temos aqui a Pâmela, ela sabe quando a filha dela está com dor, quando não é ou é um choro de manha, ou não, isso aqui está diferente. A gente, lógico, temos que ter esse discernimento. Não, hoje ela só está chorando o dia inteiro, sentindo, vai lá, põe um louvor, ora por ela, porque às vezes é o inimigo usando, sim. Ah não, a minha filha é pura. Pode ser, para tirar a sua paz. Não deixe que o inimigo tire a sua paz. Vamos continuar pedindo discernimento, para nós sabermos o que é do Senhor ou o que não é. Irmãos, eu tive uma experiência, e ontem eu estava conversando com
com um casal de pastores, e a pastora estava assim: não, eu queria ver o mundo espiritual, porque tem, né, irmãos aí que tem o dom. E eu só escutei, falei: irmãos, eu não quero mais, porque eu tive a minha visão aberta. Foi muito interessante na época, e eu fui orar olha só, eu estava na minha casa, Deus me mostrou uma irmã que tinha pegado um espelho, tinha quebrado o espelho na casa do lado. Ela era nova convertida, adolescente, e aí, vocês vão até rir um pouquinho, porque eu estava fazendo as coisas, e o Senhor falou: olha, ela vai tentar se matar, mas ela não vai conseguir, porque ela é minha. Vai lá, orar por ela. Aí o que eu fiz? Ô Miriam, vai lá na casa, vai lá, que a menina está se machucando. Mandei ela, não fui. Eu falei: eu vou intercedendo daqui, mas aí Deus falou que o negócio era comigo, né? Aí ela voltou: Rodrigo, vem me ajudar. E aí, realmente, irmãos, ela pegou um espelho enorme, mais de 1 metro por 1, ela jogou no chão e ninguém escutou o espelho quebrando. Olha o que o inimigo pode fazer. Tinha várias pessoas na casa, e aí, ela estava já com os braços todos cortados, mas bem superficial, graças a Deus. E nós começamos a orar, e aí o inimigo se manifestou, e eu comecei a repreender. Eu coloquei a mão, a Miriam estava intercedendo, só estávamos nós dois ali, nós não tinha tempo de buscar o pastor. Ela era diaconisa, eu era presbítero, nós não tínhamos tempo de falar: olha, vamos lá ligar para o pastor para ele vir orar. Realmente foi algo entre nós e Deus. E irmãos, eu comecei a repreender, e para a glória do Senhor eu vi, foi aonde a minha visão se abriu. Um buraco, parecia um precipício, e o demônio que estava nela entrando para dentro daquele precipício. E o precipício se fechou, ela voltou em si, não lembrava o que tinha acontecido. Só que passou-se, e eu comecei a ver todo tipo de demônio e aonde eu estivesse. Eu via ele correndo atrás das pessoas, ou as pessoas com eles nos ombros. E aí isso me perturbava, irmãos, porque eu não conseguia nem dormir. Era engraçado que eles não entravam na minha casa, mas eu escutava o barulho, e eles ficavam no quintal ao redor. Eu olhava pela janela, eu via os demônios correndo, com crianças brincando, sabe? Correndo. E eu comecei a falar: Senhor, isso não está me ajudando. Eu preciso de poder dormir, porque eu fiquei uma semana assim, irmãos. E aí eu conversando com uma tia minha, que também é da igreja, que a minha mãe comentou que ela já tinha falado que via anjos, e aí eu fui conversar com ela, e ela falou: olha, dobra o seu joelho, ora, e pede para o Senhor tirar esse dom, porque é um dom, é difícil, mas é um dom, tem pessoas que não aguentam. E eu realmente dobrei meu joelho numa noite, e clamava, e aí eu sentia a opressão, vários demônios dentro do meu quarto, querendo me tragar, até que o Senhor veio, foi muito, assim, foi algo sobrenatural, e aí tudo ficou claro, e eles sumiram, e graças a Deus, depois disso eu não vi mais. Eu creio que eu tenho discernimento, e entender o que é demoníaco e o que não é, mas eu pedi para o Senhor fechar os meus olhos a respeito disso. Então, irmão, quando você for pedir um dom, peça pensando sobre isso. Eu tenho um primo meu, que ele vê anjos. Ver anjos é lindo. Não, não é. Ele vê os anjos e descreve da mesma maneira que dos anjos na Bíblia. 6 asas,
Ele falou que é muito impactante, ele via isso desde pequeno. Aí foi o filho dessa minha tia, virou e ela falou, olha, eu ensinei ele orando, né, pedindo para o Senhor para não ver mais, porque ele tinha medo de ir na igreja, porque ele fala, no batismo ele descrevia um anjo, que estava sempre perto dos tanques com um livro, era lindo ele descrevendo, mas ele chorava de medo dos anjos, porque ele era uma criança ainda. Eu falei assim, então irmãos, a gente tem que ter discernimento, mas nós temos que saber que os demônios estão aí ao nosso redor. O que ele quer destruir? O nosso principal inimigo, né? Como eu já disse aqui, Satanás é o nosso principal inimigo, e ele veio, como diz lá em João 10:10, o quê? Matar, roubar e destruir. Ele não dorme, ele não perde um segundo, e nós somos fracos diante disso, porque por mais que nós nos santificamos, que nós estamos ali, né, nos braços do Senhor, pedindo para Ele misericórdia, pedindo para Ele nos auxiliar em nossas guerras, em nossas batalhas, o nosso inimigo, nosso adversário, ele não come, ele não dorme, ele não brinca, ele não descansa, nem um minuto. Não é que nem nós, que hoje não vou para a igreja não, vou descansar. Ele não descansa nem um minuto tentando tragar a sua vida, a sua família. Ele quer matar a nossa família, roubar os nossos sonhos, e tudo aquilo que nós construímos, ele quer destruir. Então aquilo que você tem, ele quer tirar. Por isso que nós temos que estar sempre atentos no que é uma batalha espiritual, algo que nós entramos sem saber. É engraçado que hoje, né, no exército brasileiro, é obrigatório, fez 18 anos, você se alistar, ou você é convocado ou dispensado. Eu meditando nisso, eu falei assim, aqui nós somos, quando nós aceitamos ao Senhor, não é aos 18, mas sim quando nós aceitamos ao Senhor como nosso único, suficiente Salvador, né, que nós temos a certeza que nós vamos, né, trilhar o caminho junto com o Senhor, nós nos alistamos e imediatamente já fomos convocados. Porque eu já vi vários jovens, né, vários testemunhos de pessoas que aceitou Jesus na sua casa sozinho. Não tem pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, e sofria uma opressão dentro de casa. Isso é uma batalha espiritual. Nós temos quantas, né, esposas aí com dificuldade em trazer os maridos. É comum, é o mais comum, mas eu já vi ao contrário. Eu vi esposos que a mulher não quer nem saber da igreja. Mas isso é uma batalha espiritual em nossas vidas. É muito difícil sem o Senhor, mas com o Senhor nós sabemos o resultado da nossa batalha. Você concorda que você sabe o resultado da sua batalha, da sua luta, seja ela, né, o esposo, o filho, o marido? Com o Senhor é a vitória. Ele nunca perdeu uma batalha. Há alguns que digam que tem uma batalha aqui que ele perdeu na Bíblia, porque ele quis, né? Que ele foi até cansar, mas ele falou, eu vou deixar você vencer, né? Jacó, ele brigou com o próprio Deus, né? O hino diz o anjo, mas era o próprio Senhor ali. E Jacó ganhou, porque se Jacó tivesse perdido, ele não estava vivo. Ele testou Jacó ali, né? E tocou na coxa dele, e ficou uma marca, né, que ele levou para a vida inteira. Mas ele fez isso para dar uma vitória.
Ele fez isso para ver até onde você vai. Hoje nós podemos chamar isso de, né, de luta. Nós podemos, normalmente as pessoas dizem, isso é uma provação. O Senhor está me provando. Foi o que ele fez ali com Jacó. A pastora Dércia, ele leu um texto sobre, né, Jó. Eu falei, olha a batalha espiritual que Jó passou. Porque a gente pode achar que batalha espiritual é só alguém ficar te atormentando. Mas não, ele perdeu os filhos, perdeu as filhas, perdeu tudo, menos a esposa. Né? Isso aí dá é um encontro de casais aí, ó. Porque a esposa estava lá do lado falando, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí ela, eu falo, acho que o castigo dela foi ter que ter mais 10 filhos, né? Imagina naquela época. Aí, a pastora Dércia estava lendo um texto, eu fiquei pensando, falei assim, 140 anos ele morreu. Mas eu fiquei numa incógnita ali. Porque diz que tudo o Senhor restituiu em dobro. Em dobro os anos de vida que ele tinha já. Será? Ele já tinha 70 e depois disso viveu mais 140, que dá 210 anos. Viu 4 gerações dele, né? Restituiu tudo que tinha, mas para isso ele chegou, deixa eu falar, no fundo do poço. Mas ele sabia qual era o final dele, que se fosse para ele morrer, ele teria morrido, ele não ia negar o Senhor. E vemos claramente lá a batalha espiritual. Por quê? Porque o próprio Satanás, né, foi lá na presença do Senhor falar, ó, tem o seu servo lá, para ele está fácil, põe um pouquinho de provação lá, para ver se ele aguenta. E assim, somos nós hoje, não mudou. Às vezes a gente tem um filho, às vezes tem, né, um parente, nós temos as nossas batalhas internas, né, porque ninguém é santo, nós procuramos a santidade, nós procuramos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas nós não somos. De vez em quando a gente se ira, a gente tem vontade de pegar alguém pelo pescoço. Eu tenho vontade de vez em quando. Mas o Senhor, Ele vai nos moldando. Acho que a Miriam nunca chegou a contar isso aqui, né, para os irmãos aqui, mas eu tinha um temperamento muito forte. Muito forte. Os meninos, a gente brinca, né, o pastor vai lá em casa, a vara está lá até hoje. E eu peguei eles com aquela vara, até que não, porque aquela vara ali, se eu tivesse pego, mas tinha uma outra antiga que eu vou dizer que, acho que se tiver alguém do conselho tutelar aí, aqui agora já estão tudo de maior. Um dos meninos, não vou expor ele, a Miriam foi brigar com ele, eu estava de longe, ela foi para bater nele, ele só segurou ela. Mas de onde eu estava, eu saí, eu peguei, era uma vara de pescar, daquelas de bambu, eu bati nele até a varinha acabar na minha mão, e falei, você nunca mais vai levantar ou segurar a sua mãe, você vai apanhar de mim, da sua mãe, tanto com razão ou não, porque eu nunca levantei a mão para minha mãe. E eu vou dizer que eu também já levei algumas suas aí, da infância, que aquele dia depois eu me arrependi, eu falei, gente, eu irei-se muito, mas ele aprendeu.
Eu creio que, e depois disso nunca mais, ele levantou nem a voz para a gente. Lógico que eu sou contra, que às vezes, e eu até acho errado, porque às vezes o pai bate tanto na criança, que a criança acaba ficando sem vergonha. Aquela coisa que você bate, a criança nem sente mais nada. Então quer dizer, você fala que é aquele pai que bate, mas não está educando. E depois aí com o tempo, né, fui para a igreja, e aí eu comecei a conviver com outras pessoas né, cristão. E aí uma pessoa uma vez virou para mim e falou assim: o meu pai, ele nunca me bateu, mas doía muito quando ele vinha falar com a gente. Eu falei: mas espera aí, então eu quero entender isso. Aí ele falou: não, meu pai me pegava e me batia com a palavra. Ele pegava isso aqui e mostrava para mim: ó, está errado nisso. Você não desagradou só eu, sua mãe, a sua família. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele falava que doía muito mais do que às vezes apanhar. Ele falava: às vezes eu preferia apanhar, porque ele batia e passava, e aquilo não. Quando era a palavra de Deus, ficava remoendo. E com o passar dos anos, eu fui tendo essa mansidão que eu tenho hoje. De vez em quando a Miriam até fala que acho que foi demais, que ela, de vez em quando eu preciso dar né? Mas, irmãos, é difícil. Foram muitos anos para se controlar, foi. Eu não podia arrumar, irmãos. Se eu arrumava uma briga, eu ia parar na delegacia. E demorou para hoje eu escutar, calado. Eu falava: depois a gente conversa, né? Eu já tive pessoas que veio no meu portão, e eu: olha, vai embora, depois a gente conversa. Eu virar as costas, eu falava: depois a gente conversa. Porque se eu for aí falar com você, talvez não preste. Então eu vou fazer o que a palavra diz, que não é nem com ira. Nós temos que ter essa sabedoria de parar, falar: não, vamos meditar e pensar no que vai ser falado. Não queremos magoar ninguém, não queremos ser magoados. É uma coisa muito difícil, que você solta uma palavra, aquilo não volta mais. E muitas vezes, nós dissemos algo de uma maneira, e o inimigo, ele pega aqui a minha palavra, aqui assim, ó, e vai assim, ó, até o seu ouvido, e joga outra coisa. Ele tem esse poder. Se nós não vigiarmos, ele tem esse poder. Nós interpretamos aquilo que nós falamos errado. Quantas vezes você tem que falar: mas não foi isso que eu disse, o que eu disse foi nesse sentido. Isso foi o quê? O inimigo pegou só aquilo que você falou, que você conversou, e mudou. Eu tenho assuntos que pelo aplicativo, eu prefiro às vezes não digitar, porque às vezes você pode interpretar de uma maneira diferente. Eu prefiro dizer, porque às vezes o tom da voz também muda aquilo que eu vou dizer. Nós temos que vigiar nisso. Nós temos que estar em constante, como diz aqui no próprio Efésios, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Nós temos que perseverar em oração. Os irmãos costumam dizer: ai, mas eu não consigo orar o dia inteiro. Eu não consigo estar, né? Porque como que a pessoa deve ter, né? Só os santos lá, como Daniel, que não tinha que fazer, que conseguia orar 3 vezes ao dia. Eu já levanto, tenho às vezes correndo, já porque estou atrasado, né? O dia a dia nosso é corrido, mas nós temos que estar em espírito de oração a todo momento. Nós não sabemos quando o inimigo pode atacar. Eu trabalho, não dá 2 quilômetros, dá 1,5 quilômetros de casa. Mas Deus deu o carro, eu pego e vou de carro. Eu demoro 3 minutos para chegar no meu serviço.
Esses dias, eu sossegado, saio faltando 10 minutos eu saio. Aí eu saí, tinha um abençoado de um carro parado na porta de casa. Eu olhei para o relógio, eu falei assim, se eu perder 5 minutos procurando o dono desse carro, eu posso não me atrasar, mas se eu não achá-lo, eu vou chegar atrasado. Aí eu bati meu portão, peguei a rua, subi a rua, fui trabalhar, cheguei no horário, porque deu tempo ali, cheguei dentro do meu horário. E aí eu falei, aí depois eu fiquei pensando, mas imagina se eu tivesse, perdido a benção, porque ainda se é um carro de um vizinho que a gente conhece, a gente bate ali rapidinho, mas era um carro que eu não conhecia. E quando eu voltei, ele já não estava mais. Ali não era para perder a bênção logo de manhã? Podia ter xingado, podia ter feito. Eu falei, não. Eu olhei, eu falei, deixa para lá. Fechei o portão e fui andando. Lógico que às vezes é uma outra situação, se você trabalha longe, que você precisa do carro, é outra. Aí depois disso fui lá, providenciei ainda esses dias, falando com a Dercy, coloquei lá as plaquinhas de não estacione. Nós temos que ter essa sabedoria. É difícil às vezes controlar. Às vezes a ira sobe, o sangue sobe, ferve, como se diz. Mas nós temos que aprender a nos controlar, para falar com as pessoas, a tratar as pessoas. Como nós estávamos falando aqui sobre os dízimos, é algo espiritual também. Que o Senhor, Ele trabalha tanto, que hoje a gente estava falando, eu falei assim, hoje é dia 62 de janeiro, porque janeiro não acaba. Eu falei, já falta ainda 10 dias para acabar o mês, mas já acabou a compra, já acabou o cartão de crédito, já acabou. Eu falei, Deus está provendo. Hoje ainda acabou o gás também. Eu falei, olha, mês de janeiro parece que é o mais comprido de todos. Mas como eu disse, com o Senhor é diferente. Com o Senhor é diferente. Eu falei assim, acabou o arroz lá em casa. Minha Miriam falou assim, acabou o arroz. A Miriam não, o Pedro, que o Pedro cozinha, tá? Para quem não sabe. O Pedro virou e falou assim, acabou o arroz, pai. Aí, no final do dia já tinha mais 2 quilos lá e eu não comprei, 2 pacotes. Minha mãe chegou, tá aqui, está sobrando lá na cesta, depois a minha irmã, olha como, tá aqui outro. Deus provê. Deus provê. Ela falou ali que acabou alguma coisa, mas eu vou fingir que nem tinha acabado, Mas é assim, irmãos, é batalha espiritual. Nós muitas vezes achamos que não. Briga besta de marido e mulher dentro de casa. Por causa de um olhar, às vezes. Por que você me olhou assim? Aí eu falei, mas eu não falei nada. A pastora está ali. A pastora está ali. Ela fala que fazia tempo que eu não expunhamos nós, nas pregações. Ela fala, faz tempo que você não fala da gente. Eu falei, pois é. Essa Bíblia aqui mesmo, irmão, já voou umas 2 vezes na cabeça de um dos filhos. Mas, segurei a ira. Vamos lá, vamos conversar. Depois que cresce, como a gente diz assim, pequenininho, dá vontade de morder. Como o pastor Cláudio Arte diz, eu falei, eu realmente devia comer. Porque depois, quando cresce, só a bênção do Senhor. Como diz, só Ele que diz que é bênção, que nós acreditamos que é bênção do Senhor. Mas é isso, irmãos. Nós temos que estar vigilantes, porque a batalha espiritual ela está acontecendo ao nosso redor e nós não pensamos, nós não imaginamos. Às vezes aquela esposa que eu já vi, o marido o dia inteiro deitado sem fazer nada. Na hora que ela está se arrumando para ir para o culto, ele arruma alguma coisa para brigar com ela. Para falar, não vou. Estou com uma dor de cabeça,
É difícil, viu, irmão? Antigamente eu escutava muito testemunho, que o irmão vinha doente para a igreja e era curado aqui na igreja. Hoje os irmãos não vêm mais para o culto não, com dor de cabeça, com dor de barriga, não vem. Toma um remédio e vou ficar deitadinho. Ainda mais hoje que ainda tem, dá para assistir online. E aí quer ver Deus operar. Deus podia ter operado naquele problema que você estava naquela hora. Eu antes de subir aqui estava com uma dor de cabeça. Minha cabeça, eu estava ali os irmãos, não sei se vocês me viram, na hora que começou a orar, eu comecei a orar na minha cabeça. Eu não estou sentindo dor nenhuma mais, irmãos. E era o que? O inimigo, porque passou na minha cabeça. Eu estou com dor de cabeça, vou falar para o Adércio, né, deixar a palavra para outro dia, depois eu, né, tá preparada mesmo. Aí eu falei, não, é o inimigo, não, eu vou pregar, eu vou trazer a palavra. A igreja precisa entender o que é uma batalha espiritual. É o desenrolar de Deus nas nossas vidas. Como eu disse, isso aqui seria praticamente uma introdução. Nós podemos falar bastante aqui, irmãos. Um dos principais temas que nós vemos lá em Efésios 5 é falando da família, é o envolvimento da família, que é o que o inimigo quer destruir. Irmãos, eu fui numa igreja e aí eu comecei a observar as crianças da escola bíblica dominical. Glória a Deus que esses pais estão dentro da igreja, mas o nível da conversa era assim: o seu pai, a criança estava visitando, quem que é o seu pai? Meu pai é fulano de tal. Mas você é irmão então de fulano? Sou irmão da. Mas você não é da mesma mãe, né? Não, a minha mãe era casada com ele, mas se separou. Aí a criança falou assim, mas se separou por quê? Eles se pegaram, estavam se traindo, sua mãe, aí começou, sua mãe pegou seu pai com a mãe dela. Olha o nível da conversa das crianças. E aí começou a falar, não, mas eu também tenho outra mãe. Eu sou o outro pai. Olha as famílias sendo destruídas. São famílias sendo destruídas. Estão dentro da igreja, mas estão realmente dentro da igreja? Pode ter sido algo do passado, amém. Estão tentando trilhar lá dentro da igreja. Mas a família que Deus construiu não foi essa. De você ter um irmão de um irmão de outro, aí se junta, tem um terceiro filho que é dos dois. Eu tenho irmãos por parte de pai, tenho irmãos por parte de mãe. E é assim que Deus, Ele quer que nós nos endireitamos no caminho dEle e que nós possamos entender os propósitos dEle na nossa vida. Os conflitos no lar é uma das principais batalhas que nós temos que enfrentar no dia a dia. O que é difícil. Nós sabemos que não é fácil, mas nós temos que primeiro ter essa certeza: eu tenho uma batalha espiritual para enfrentar. Porque enquanto você fala, não, o inimigo, ele está aí, de vez em quando ele vem dar uma cutucadinha, não, ele está aí ao seu derredor a todo momento querendo te derrubar. Se você vacilar, você cai. Ele quer derrubar justamente a sua família, aquilo que você construiu. Nós temos princípios para os pais aqui, princípios para os filhos. Como eu disse, é bem grande, eu só estou dando uma pincelada aqui, bem na introdução mesmo. Nós temos a submissão na palavra de Deus, que ele diz aqui que é para os homens dar as suas vidas às suas esposas, como Ele deu na vida na igreja. Sobre
o nosso trabalho, o nosso emprego, é tudo isso que ele diz aqui é uma batalha espiritual que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E nós temos que matar esse leão dia a dia. Nós temos sim que perder, que seja 5 minutos de manhã, irmão. Comece com 5 minutos. Eu creio que tem irmãos aqui que oram muito mais, mas comece com 5 minutos. Pedindo para o Senhor a armadura de Deus, o discernimento, que Ele te ajude no seu dia a dia, porque a batalha é constante, é diária. Pense nisso quando você for levantar de manhã. Fala, Senhor, hoje eu sei que eu vou ter mais um dia de batalha. Que o Senhor venha proteger a minha família, que o Senhor venha proteger os meus entes queridos, que o Senhor venha me dar sabedoria e entendimento para lidar com cada situação. Hoje é isso, irmãos. Que até aqui o Senhor disse o que Ele quer de nós. Nós somos guerreiros. Nós estamos servindo um exército de Cristo. Nós precisamos estar prontos para a batalha. Pronto para o dia que nós tivermos um ataque mais feroz da parte dEle. Aqui a própria palavra diz que nós temos que estar preparados para o dia mau. Esse dia mau ele pode vir a qualquer momento e de qualquer maneira. Pode ser a morte de alguém querido, pode ser uma doença, né, um câncer aí que você acha que não, Deus vai me livrar, porque eu sou servo dele. E não, esse é o dia mau, mas lembre-se que Ele está aí do teu lado, Ele está aí para guerrear, para batalhar, e a vitória é certa. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Depois a gente vai estar conversando com o pastor. Quem sabe a gente não introduz isso já numa escola bíblica dominical. Certamente, toda a armadura de Deus, tudo aquilo que Deus tem, né, como propósito em nossas vidas. Amém? Assim, eu encerro e agradeço a minha oportunidade. Jesus. Amém? Sou Igreja de Deus.